Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Capela de Fé. Continuando, analisando a pergunta de Apocalipse 6,17. Quem poderá subsistir? A resposta se encontra em Apocalipse 7, 1 a 4. Os assinalados, os servos do nosso Deus, os 144 mil. Em Apocalipse 14, versos 1 a 5, nós temos a descrição desse grupo, as características, o caráter desse povo. Versículo 4 de Apocalipse 14 fala, se você tem sua Bíblia no seu lar, abre sua Bíblia e vê o que a Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 4. A última parte. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, esse povo é comparado como primícias de Deus. Agora, primícias te leva a compreender o quê? Quando você pensa em primícias, você pensa em quê? É muito interessante, em Apocalipse 14, versos 15 e diante, quando nós temos a descrição da volta de Jesus, é semelhante a uma ceifa. Verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Jesus pode vir por quê? Porque a seara da terra está madura. O seu povo está preparado para a sua volta. Nós temos então os 144 mil, as primícias para Deus. Mas na agricultura, quando você tem primícias, você tem o quê? Você tem também a grande colheita. Lembram que em Apocalipse 7 nós temos dois grupos. Nós temos os 144 mil, que são as primícias, e aí você tem a grande multidão, a colheita grande, porque haverão dois grupos de salvos, os salvos vivos e os salvos mortos. As primícias são importantes, é uma colheita especial, porque os 144 mil é um povo especial. Eles vão vindicar o caráter de Deus aqui na terra, comprovando que as acusações de Satanás para com Deus e sua lei era apenas mentira. Mas Deus vai ter uma colheita maior. A grande multidão vai ressuscitar quando Jesus voltar também. Mas as primícias, por quê? Porque esse grupo é especial. Eles terão uma missão muito, muito importante nos últimos dias. Demonstrar para o mundo e todo o universo que Deus é amor, que sua lei é uma lei de amor e de bênção. Eu quero fazer parte dessa experiência, e você? Muitos morrerão pela causa de Cristo. Talvez eu ou você, se somos fiéis a Jesus até a morte, vamos ter essa experiência. Mas se não morremos e somos fiéis a Deus, nós vamos passar pelo tempo de angústia. As pragas que vão cair sobre a terra não vão nos afetar, mas vão cair sobre os ímpios. E nós vamos estar aqui na terra acompanhando isso. E estaremos vivos para ver a volta de Jesus. Se eu estou morto ou vivo, eu quero estar preparado para a volta de Jesus. E você? Como é que eu posso estar preparado? A Bíblia, em 14 de Apocalipse, continua descrevendo esse grupo. Verso 5, a Bíblia fala: e na sua boca não se achou engano. Na sua boca não se achou engano. Muito interessante. Por que
A Bíblia está dando ênfase nesse mandamento, porque temos 10 mandamentos e não falar mentira é um dos mandamentos. Por que que aqui não fala eles não matam? Ou por que que não diz eles não cometem adultério? Por que que não diz eles honram os pais e as mães? Por que aqui, em verso 5 de Apocalipse 14, a Bíblia fala que na sua boca não se acha engano? Falar mentira, uma coisa muito séria, mas é tão sério como os outros mandamentos. Esse grupo vai ter uma tentação para mentir, com certeza. Por isso, a Bíblia está dando essa ênfase. Por quê? Eles vão passar por uma prova muito ardente, como Ananias, Misael e Azarias, em Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor estabeleceu a imagem de ouro, eles tiveram que tomar uma decisão: ou obedecer a Deus ou obedecer ao homem. Obedecer a Deus significa que você vai ser lançado na fornalha de fogo. Você vai morrer. Mas talvez eu possa fingir que eu estou adorando a imagem de ouro. Eu sei que não é um ídolo, eu sei que não é uma imagem, não é um Deus verdadeiro. Mas eu posso talvez me ajoelhar, fingir que eu estou amarrando o tênis e assim eu vou salvar a minha vida. Isso é mentira, é um engano. Deus não aceita. Daniel, ele poderia ter fechado a janela quando a lei foi estabelecida que ninguém poderia orar para nenhum outro Deus a não ser o Dário. Mas Daniel não quis mentir, ele quis deixar a janela aberta. Ele não tinha medo do homem, ele tinha o temor de Deus. Ele estava disposto a obedecer a Deus até a morte. Mas se a gente vai salvar a vida, não é apropriado mentir? Abraão, ele achou que ele poderia mentir para salvar a vida. Quando ele foi para o Egito com a Sara, ele diz que a Sara era sua irmã. Ela era a esposa dele. Mas ele mentiu porque ele não queria morrer. Será que Deus não aceita esse tipo de coisa? De jeito nenhum. Isso é falta de fé. Quando a gente acredita que Deus é um Deus vivo e todo-poderoso, quando nós temos fé nele, quando nós temos confiança de todo o coração no nosso Deus, a gente não vai achar que a gente pode quebrar um dos mandamentos dele para salvar a vida. Nós vamos ter plena confiança que ele é capaz de nos livrar de toda situação. Pois Deus não esteve com Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo. Jesus mesmo passou com eles pelo fogo. Deus não enviou um anjo para fechar a boca dos leões? Com certeza, Deus poderia ter livrado Abraão daquela situação, como ele livrou, porque Faraó descobriu que Sara era irmã dele. Deus mostrou para Abraão: Abraão, eu não preciso da sua ajuda. Você seja fiel a mim e eu vou salvar a sua vida. Deus precisa que nós cooperamos com Ele, não na desobediência, mas na obediência. Os 144.000, eles não vão aceitar a instituição falsa, o sinal da besta nos últimos dias. Eles não vão seguir esse poder, eles não vão obedecer às autoridades que estão em conflito com a lei de Deus. Eles serão fiéis a Deus até a morte. Há 2 grupos de pessoas que recebem o sinal da besta: os que recebem na testa e os que recebem na mão. Os que recebem o sinal da besta na testa são aqueles que aceitam e acreditam enganosamente, são enganados à instituição falsa,
a imagem falsa que essa besta vai estabelecer nos últimos dias. Mas aqueles que aceitam na mão são aqueles que sabem que isso não é de Deus, mas eles vão obedecer para salvar a vida. Eles vão cometer o ato de adorar a besta, mas sem aceitar intelectualmente a mentira que é levantada, a imagem falsa, a instituição que é uma contrafação daquilo que Deus estabeleceu, o quarto mandamento. Meus amigos, nós temos que hoje praticar a obediência. Por amor a Jesus, nós temos que viver em harmonia com toda a luz que Deus tem derramado sobre o nosso caminho. Pois quando nós somos fiéis no pouco, assim nós seremos fiéis também no muito. Jesus disse em Lucas 16, verso 10, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Daniel e seus companheiros não comeram da mesa de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 1. Muitos israelitas desobedeceram a Deus e comeram de tudo que Nabucodonosor ofereceu, e esses mesmos, quando a imagem de ouro foi estabelecida em Daniel 3, a adoraram e foram infiéis. Mas Deus teve um remanescente que foi fiel a ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles não tinham o temor de Nabucodonosor, eles tinham o temor de Deus. Então, esse grupo não tem engano em sua boca. Mas outra característica, muito, muito importante, a última parte de versículo 5. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ó, meus amigos, que característica profunda. Parece uma impossibilidade, irrepreensível, mas nós somos falhos, pecadores, fracos, com uma natureza caída. Como é que isso pode ser possível? A Bíblia fala em Judas, verso 24. E esse livro é o livro antes de Apocalipse. Judas 24. Veja bem o que a Bíblia fala. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Como isso é possível? Através daquele que é poderoso. Eu tenho boas novas para você hoje. Deus é poderoso para te ajudar a vencer o pecado. Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus tem a capacidade de te ajudar quando você é tentado. 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 13, fala que Deus é fiel. A Bíblia fala em 1 de Coríntios 10, verso 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Boas novas, você pode suportar a tentação, porque Deus tem o poder de te livrar. Ele tem preparado uma escapa. Ele tem como te ajudar em todas as suas fraquezas, todas as suas falhas. Quem haverá de subsistir? Aquele que não tem engano na boca, aquele que permite Deus trabalhar em sua vida para lhe dar vitória sobre todos os pecados que Deus mostra. Deus não mostra tudo de uma vez só, mas aos poucos Deus vai derramando luz sobre os nossos caminhos, nos mostrando áreas em nossas vidas que nós temos que entregar a Ele. E assim, cada vez que Deus me mostra, Diego, você tem que vencer a sua impaciência. Aí, depois do arrependimento, depois da confissão,
depois de reconhecer que eu desonrei a Deus, eu peço, Senhor, me ajuda, me dê vitória sobre a impaciência. E Deus, Ele é mais poderoso do que a minha impaciência. Ele vai me dar a paciência de Jesus. Assim, Ele tem a capacidade de nos ajudar em todas as tentações. Ó, amigos, isso é boas notícias. Quem poderá subsistir? Abram em suas Bíblias agora em Salmos. Salmos, capítulo 1. A Bíblia fala em verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Então aqui a gente vê quem não vai subsistir. Os ímpios não subsistirão. A gente vê em Apocalipse 6, 14 a 17, que os ímpios, os grandes, os poderosos, os ricos, quando Jesus voltar, eles não estão preparados. Cheio de temor, eles começam a se esconder e clamar às rochas e as pedras e os montes cair sobre nós. Por quê? Porque não entregaram suas fraquezas, seus pecados, não entregaram a Deus. Mas a Bíblia continua dizendo, Salmos 1, verso 5, nem os pecadores na congregação dos justos. O que é pecado? Pecador é aquele que comete o pecado. O que é o pecado? 1 de João 3,4. O pecado é transgressão da lei. Pois então, amigos, os que estão preparados para a volta de Jesus são aqueles que estão vivendo em harmonia com a lei de Deus. Não pela sua própria força, ninguém tem a capacidade de obedecer à lei de Deus. Jesus falou em João 15, verso 5, sem eu, nada podes fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Com a ajuda de Deus, nós podemos vencer o pecado. A Bíblia fala em Salmos 24. Salmos 24, verso 3. Quem haverá de subsistir? Quem haverá de estar com Jesus, com o Cordeiro no monte? Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aqui é uma pergunta solene. Quem pode? Quem haverá de subsistir? Verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aqui nós temos uma repetição daquilo que a gente viu em Apocalipse 14, 5. Em sua boca eles não têm engano. Mas aqui a gente tem alguns detalhes mais que são acrescentados. Eles são limpos de mãos. Aquele que é limpo de mãos é o quê? Aquele que pratica justiça. Aquele que tem ações boas. É limpo de mão. Aquele que não tem sangue na mão é aquele que não mata. Então, a Bíblia fala que estes têm ações boas. Mas você sabia que é possível ter boas ações e ainda não ter justiça? A Bíblia fala que limpas mãos não são suficientes. Porque aqui a Bíblia fala que eles também são puros de coração. Agora, nós temos uma coisa interessante. Coração puro. Jesus falou, você não mata, mas você tem ódio. Sim, você tem mãos limpas, você não mata, mas o seu coração cheio de raiva, cheio de ira contra o seu próximo. Você não ama o seu inimigo. Você tem que permitir que Deus transforma essa injustiça, essa impureza
de coração. Jesus não quer que você apenas deixe de matar. Ele quer que você deixe de odiar o seu próximo. Jesus também falou, você não comete o adultério, mas o seu pensamento é cheio de impureza para com o seu próximo. Você olha para as mulheres com o coração impuro, você pode não cometer o adultério, mas para Jesus, o coração impuro, o pensamento sujo para com as mulheres é adultério. Jesus disse em Mateus 5, você pode não roubar, mas o seu coração cheio de egoísmo, para Deus é a mesma coisa. Pois Salmos 24, verso 4 diz que esse povo não tem apenas mãos limpas, mas tem coração puro. Coração puro é motivos puros, é uma mente pura. Jesus quer transformar a nossa mente. Comportamento bom, modificação de comportamento não é o cristianismo. Cristianismo é transformação de caráter. Isso sim, Deus quer. E o Espírito Santo está disposto a nos dar essa experiência. Eu quero um coração limpo. E você? Como é que eu posso ter esse coração? Verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quem? Verso 6. Esta é a geração daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Irmãos, amigos, os que estão ouvindo, hoje você pode ter um coração puro. Primeiro passo, reconhecer que você precisa de Deus em sua vida. Segundo passo, buscar de todo o coração a face de Deus. A face de Deus é o caráter de Deus manifestado na vida de Jesus. Olhando para a face de Jesus, você vê Deus. Mas como é que eu deveria buscar? Como? Jeremias, capítulo 29. Como é que eu deveria buscar? A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Nós temos que buscar com todo o coração. Ninguém que busca Deus com todo o coração vai se decepcionar, pois Deus está mais do que disposto a te receber. Deus te ama. Deus quer mudar a sua vida porque Ele sabe que esse tipo de experiência de desobedecer, de andar na rebelião, longe de Deus, com as coisas desse mundo, não traz alegria, verdadeira paz para ninguém. Hoje em dia, as pessoas estão em busca da felicidade, estão em busca do prazer, estão em busca de tudo para satisfazer o desejo do coração. Mas Jesus falou em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca a face de Deus. Busca o reino de Deus e sua justiça. Como? Com todo o coração. Agora, quando? Quando que você deve buscar? Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. A Bíblia fala em Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amigos,
A Bíblia fala que você deve buscar a face de Deus, se você quer coração puro. Você quer mãos limpas, você tem que buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Como? Com todo o coração. Quando? Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amigos, se hoje você está assistindo essa programação, é porque Deus ainda está trabalhando contigo, ainda está te convidando. Ele ainda está perto, ele ainda se pode achar. Hoje é o dia da salvação. Se hoje você está ouvindo a sua voz, não endureça os vossos corações. Hoje, busca a Deus com todo o coração. Hoje, você vai orar comigo, nós vamos orar juntos. E nós vamos convidar a Deus para entrar em nossas vidas e fazer uma mudança geral, total, transformando o nosso ser. Nosso último versículo é Romanos 12. Romanos 12, para concluir antes da nossa oração. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Morrer pelo eu, apresentar a vossa vida como sacrifício para Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Você não vai ser decepcionado se você fazer essa entrega total. Verso 2 de Romanos 12. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Vamos entregar nossas vidas a Ele e vamos deixar que Ele tome ela em sua mão. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, toma nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Sejam bem-vindos à Capela de Fé. Nós vamos estudar a Palavra de Deus hoje. Espero que você tenha com você sua Bíblia. Antes de abrir a Palavra de Deus, nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo abençoe o nosso estudo. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que nos vem dando uma mensagem de amor, de esperança. E, Senhor, nesta manhã te pedimos, ó Pai, que Tu possas nos ajudar, nos abençoar ao estudar a Tua palavra. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abram em suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Jesus aqui está falando sobre a sua segunda vinda. E Jesus fala em Lucas 17, começando com o verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aqui em Lucas 17, Jesus compara a segunda volta, a condição do mundo nos dias em que Jesus vai voltar com Sodoma e Gomorra. Circunstâncias semelhantes existirão. Para compreender o que Jesus está falando e como realmente vai ser nos últimos dias, nós temos que compreender como era nos dias de Ló. A cidade Sodoma e Gomorra se corrompeu de tal maneira que Deus viu que Ele não poderia mais permitir que ela existisse. A violência, a maldade, a imoralidade encheu de uma forma impressionante. E Deus viu alguns dentro da cidade que ainda estava sendo fiel a Ele. Ló era uma dessas pessoas. Deus enviou a esta cidade pecaminosa mensageiros com uma mensagem de advertência para preparar pessoas para a salvação. Deus nunca faz nada sem preparar as pessoas. Deus enviou 2 anjos para a cidade de Sodoma para resgatar o seu povo. Hoje estamos vivendo, meus amigos, em dias escuros. Numa época da história do mundo onde a maldade, a imoralidade, terrorismo, desastres naturais, guerras, está aumentando de uma forma incrível. Estamos, com certeza, vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. Jesus muito em breve voltará. Mas, como nos dias de Ló, Deus vai trazer uma mensagem de advertência ao mundo antes que o fogo desça dos céus para consumir a terra. Sim, esse dia virá. Esse mundo não vai muito longe. Esse mundo vai acabar. Mas antes da destruição desse mundo, Deus vai trazer uma mensagem de amor, uma mensagem muito importante, uma mensagem de advertência, uma mensagem de aviso. A última advertência a esse mundo. Essa mensagem, como nos dias de Ló, serão levadas através de mensageiros. A Bíblia, em Apocalipse 14, fala que essa mensagem será levada através de 3 anjos. Abram em suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, e vamos ler em versículo 6.
Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Meus amigos, aqui nós temos uma mensagem que irá a toda nação, tribo, língua e povo. E essa mensagem é simbolizada, sendo levada através de anjos. Em Apocalipse, anjos muitas vezes representam mensageiros de Deus. Aqui nós temos uma mensagem que é levada a todo mundo através dos servos de Deus. Por que que a Bíblia chama esses de anjos? Porque eles estão voando no meio do céu, mostrando que essa mensagem tem que ser levada com rapidez. E é uma mensagem importantíssima. E tem que ser levada a toda tribo, nação, língua e povo. Veja bem, nós temos aqui o Evangelho eterno, levado pelos servos de Deus nos últimos dias, para trazer uma advertência ao mundo, uma mensagem importante. O que é esse Evangelho eterno? Por que que a Bíblia fala que é o Evangelho eterno? Porque não é apenas o Evangelho, é porque o Evangelho é eterno. O Evangelho, na realidade, não começou nos dias de Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse 13, verso 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando o pecado entrou, também veio o Evangelho. O Evangelho foi proclamado para Adão e Eva. Foi proclamado também para Abraão. Inclusive, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 3. Vamos abrir em Gálatas 3, versículo 8. A Bíblia fala: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Não começou então com João Batista ou com Jesus. O Evangelho foi proclamado lá no princípio, no jardim. Quando Adão e Eva pecou, eles sacrificaram um animal. O sangue do animal inocente foi derramado. E a partir daquele momento, sempre Deus teve um sistema de sacrifício. Os pecadores que reconheciam o pecado e confessavam a Deus os pecados, tinham que matar um animal inocente. E o sangue do animal era derramado. E assim o pecador poderia sentir que dor trazia o pecado, que não vale a pena transgredir a lei de Deus. E com isso, Adão e Eva, quando eles pecaram e quando o animal foi morto, Deus usou vamos ver em Gênesis capítulo 3, Deus usou do animal, vamos ver, eu quero que vocês leiam na Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 3 e versículo, depois do pecado, em Gênesis 3, verso 23. A Bíblia fala: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Essas túnicas de peles, amigos, foi feito através daquele animal que foi morto. Essa túnica de pele era para cobrir
a nudez de Adão e Eva, que veio por causa do pecado. Então Deus estava mostrando que o sangue seria derramado por eles por causa do pecado, que Deus iria cobrir a nudez dele com as vestes de justiça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista veio proclamando o evangelho, ele disse: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo evangelho foi proclamado a Abraão, do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Como? Porque o sangue derramado é a provisão de Deus para perdoar. E as vestes da pele do animal, que representa a justiça de Deus, que é possível somente através da morte de Jesus, mas também através da entrega do pecador total a Deus. Então nós temos o Evangelho eterno, a mensagem que Deus, através do Cordeiro, que é Jesus, tira o pecado do mundo. Boas novas. Romanos, capítulo 1, continua falando sobre esse Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, a Bíblia fala, em versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo não é apenas uma teoria, é um poder que atua na vida das pessoas. Para quê? A Bíblia fala, é o poder de Deus para salvação. Não se esqueça nunca dessa definição do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Abram em suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1, verso 21. Mateus 1, 21 fala da salvação. O que é salvação? Vocês vão perceber que isso está muito em harmonia com aquele versículo que fala que o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. A salvação é o seguinte, Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação é o quê? A salvação é a salvar o seu povo dos seus pecados. Essa é as boas novas do Evangelho. Que Deus tem o poder de me salvar, não somente da condenação dos pecados, mas também do poder que o pecado tem sobre a minha vida. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação.